Olá, estamos juntos para a nossa terceira aula de Físico-Química. Meu nome é professor Alexandre Oliveira e estamos juntos aqui nesse projeto do IFCE para estar junto com você nas provas do Enem. E estamos vendo que maravilha a Físico-Química. Nas aulas anteriores, você tem aí o material didático, tenta refazer a questão sozinho ou sozinha, se achou difícil. E aí, se não conseguiu, olha a resolução, resolve junto comigo, que aí é a prática, é o treino que vai fazer com que você passe a dominar a química, a gostar de química, a acertar as questões de química e a se dar muito bem nas provas de química, tá bom? Então, vamos nós aí para a primeira questão. É uma questão de pH. Olha, pH é um assunto que cai muito na prova do Enem, tá certo? E como é um assunto que cai muito, eu quero aqui fazer uma revisão rápida com você. O que é que você tem que saber para acertar as questões de pH? Tanto essa como a próxima serão questões de pH que envolvem pH, tá bom? Então deixa eu fazer aqui uma revisão breve para você. O pH, de maneira prática, ele varia de 0 até 14. De 0 até 7, a solução é ácida. Com pH 7, a solução é neutra. E com pH de 7 até 14, a solução é básica, também chamada de alcalina, ok? Muita atenção com esse termo. Às vezes esse nome alcalina aparece. Então, isso, como regra, quando não diz a temperatura, é a temperatura de 25 graus Celsius. Então, a solução com pH de 0 até 7, até menos do que 7, né, é ácida. 7 é neutra. E a partir de 7 até 14, ela é básica ou alcalina. Ótimo. Beleza. Aí outra coisa que é bom que você saiba é que se a concentração de H+, concentração de H+, ou H3 ou mais, quando o ácido se ioniza, ele libera H+, ou H3 ou mais, que a gente considera como sendo a mesma coisa. Se a concentração de H+ de um ácido for 10 a menos 5 mol por litro, viu? Esse colchetezinho significa exatamente isso, mol por litro, tá bom? Se a concentração de H+ for 10 a menos 5, eu te garanto que a concentração de um H- tem que ser 10 a menos 9 mol por litro. Por que, Alexandre? Que se você souber o H+, você consegue encontrar o H-. Outra informação importante, ó, é porque o produto da concentração de H+, vezes a concentração de OH- é 10 a menos 14. 10 a menos 14. Então, se eu souber o H+, dá para descobrir o H-, porque o produto é 10 a menos 14. Então, ó, se o H+ eu disser que é 10 a menos 5, aí quanto é o H- para que o produto dos dois seja 10 a menos 14? 10 a menos 9. Porque a gente repete a base, né? E soma os expoentes. Somar menos 5 com menos 9 dá menos 14. Então, muito importante. A primeira informação importante é essa, né? Saber como é que varia o pH. De 0 até 7, ácida. 7 é neutra. De 7 até 14, básica ou alcalina, que são sinônimos. Segunda informação importantíssima. Se eu te der o H+, tem como você descobrir a concentração de OH-. Esse colchete é mol por litro. Por quê? Porque o produto da concentração de H+ pela concentração de OH- é 10 a menos 14. E agora a terceira informação. Pessoal, se a concentração de H+ for 10 a menos 5, você vai dizer que o pH é 5. Se a concentração de OH- for 10 a menos 9, você vai dizer que o pOH é 9. Com a concentração de H+, você encontra o pH. Com a concentração de OH-, você encontra o pOH, ok? E aí,
outra informação que vale ouro. Qual é? É que a soma do pH com o pOH é 14. Tudo isso a 25 graus Celsius. Tá certo, pessoal? Olha que informações preciosíssimas que eu vou precisar para essa e para outra questão. A primeira, como é que varia o pH? O pH de 0 a 7, a solução é ácida. 7 é neutra, de 7 a 14 é básica alcalina. A segunda é, quando eu tenho as concentrações de H+, e de OH-, se eu tiver uma, dá para descobrir a outra, porque o produto das duas tem que dar 10 a menos 14. É o produto, viu? O produto do H+, vezes o OH- tem que dar 10 a menos 14. Segundo, se é fácil encontrar o pH quando a gente só tem uma potênciazinha de 10. Ó, e essas potências são negativas. Quando a concentração de H+ é 10 a menos 5, o pH é 5. É só pegar a potência e tirar o sinal. Quando a concentração de OH- é 10 a menos 9, o pOH é 9. É só pegar a potência e tirar o sinal. A soma do pH com pOH dá 14. Sempre, tudo isso quando tiver a temperatura de 25 graus Celsius. Achando por que é assim? Porque quando a concentração de H+ é 10 a menos 5, o pH é 5. Nós vamos abrir aqui uma observaçãozinha rápida matemática. Eu gosto dessa definição. O pH, pessoal, é menos log de H+. Isso é o que você encontra em quase todo canto. Que é a mesma coisa que dizer ó, que o pH é o logaritmo do inverso da concentração de H+. Fala-me Deus, Alexandre. Eu gosto mais dessa definição. Ó. Dizer que o pH é o logaritmo do inverso da concentração de H+. Por quê? Ó? Porque o pH vai ser, Alexandre, logaritmo, não sei nem falar. Calma, que é moleza. Quanto é a concentração de H+? Ó? 10 a menos 5. Como está no denominador, eu passo para o numerador. Fica log de 10 à quinta. Como a base é 10 e a potência é 10, e o logaritmo também é 10, né? Ó, 10 e 10, aí fica o expoente lá. O pH é 5. Por isso que eu te disse, ó, quando a concentração de H+ é 10 a menos 5, né? Tá vendo aqui, ó? O pH é 5, não precisa mais fazer isso aqui, passar para o numerador. Aí 10, a base também é 10, 10 a quinta, a base também é 10, então fica 5, não precisa mais disso. Quanto é o pH, se a concentração de H+ for 10 a menos 13? pH 13. Quanto é o pH, se a concentração de H+ for 10 a menos 2? pH 2. Nem pensa, tá bom? Já diz logo. E se o pH for 2, quanto é o pOH? 12. Porque a soma do pH com pOH tem que dar 14. Tá certo? Não confundir. Ó. O produto do H+ com o OH- tem que dar 10 a menos 14. E a soma do pH com o pOH tem que dar 14. Tá bom? Beleza. Com isso você acerta essa questão e a outra. A chuva em locais não poluídos é levemente ácida. Então a chuva, mesmo num lugar que não tivesse nenhuma poluição, pessoal, ela seria levemente ácida, um pH em torno de 6, 6,5, tá certo? Isso já é ácido? É, mas é muito próximo de 7, ó. Então ela seria levemente ácida. Quando a gente fala de chuva ácida, é porque o negócio já estourou, né? Lembrando que, mais uma informação, né? Ó, quanto mais próximo de 0, mais ácida é a solução. Tá certo? Quanto mais próximo de 0, mais ácida é a solução. Então, ó, quanto maior a concentração de H+, menor o pH, maior a acidez. Vou repetir isso contigo, que isso vale ouro. Quanto maior a concentração de H+, ó, mais ácida é a solução, porque esse H+ vem do ácido. Só, pessoal, que quanto maior o H+, menor vai ser o pH. Por exemplo, vamos lá, me diga um número maior do que 10 a menos 5. Cuidado para não errar, hein? Eu estou querendo uma concentração de H+, maior do que 10 a menos 5. 10 a menos 3. Pois se a concentração de H+ for 10 a menos 3, que é maior, quanto é que vai ser o pH? 3, que é menor. Tá vendo? Então, quando a gente aumenta a concentração de H+, era 10 a menos 5, eu botei 10 a menos 3, o pH fica menor, porque fica 3.
maior a acidez. Então você tem que saber disso. Tem duas maneiras de você dizer se a solução é mais ácida. Comparando as concentrações de H+, quanto maior a concentração de H+, mais ácida é a solução. Só que quanto maior for a concentração de H+, menor vai ser o pH. Então, quanto menor o pH, mais ácida é a solução. A solução com pH 0 é uma solução muito ácida. E até lhe digo, tem soluções com pH menores do que 0, -1, por exemplo. Existe solução com pH negativo. É uma solução extremamente ácida, que geralmente a gente não trabalha. A gente trabalha nessa faixa de 0 até 14. Então, quanto mais próximo de 0, mais ácida é a solução. Tá bom? Beleza. Então vamos nós. Então, já sabemos de todas essas informações. Isso aqui, ó, muito importante. Isso aqui, importantíssimo, hein? Entre duas soluções, a que tiver a maior concentração de H+, é a mais ácida. A que tiver o menor pH é a mais ácida. E lembrando que isso aqui vai ser necessário na questão seguinte. Aí eu não vou mais repetir, tá certo? Vai ser breve, porque a teoria já está sendo dada aqui, tá bom? Aí qualquer coisa você retorna para essa questão, para ver essa teoria, dá um print aí na tela, né? Vocês são desenrolados e desenroladas. É a geração aí das tecnologias, das mídias digitais. Aí, em locais onde os níveis de poluição são altos, os valores do pH da chuva, aí sim, ó, fica abaixo de 5,5. Lembre-se que pH 6 é aqui, ó. pH 5,5 já está aqui. Quanto mais eu for me aproximando de 0, vai aumentando a acidez, né? Vai ficando mais ácida quanto mais eu for me aproximando de 0. Beleza? Então, ó, a chuva só é considerada chuva ácida mesmo, pessoal, se o pH for menor do que 5,5. Então, quando eu digo, olha, teve ali uma chuva ácida na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, aí significa o quê? Com certeza, o pH foi menor do que 5,5. E já pensou uma chuva ácida com pH 3? Já foi registrado. Chuva ácida com pH 3, hein? Ok? Em alguns países da Europa. Então, chuva ácida com pH 3 é extremamente ácida, meu amigo. Né? Muito ácida. Tá bom? Então, abaixo de 5,5 é que ela recebe o nome de chuva ácida. Porque aí já está com pH bem menor e, portanto, bem mais ácida a chuva. Aí ele diz, ok, menor do que 5,5 recebe a denominação de chuva ácida. Esse tipo de chuva causa prejuízo nas diversas áreas, na construção civil, porque, por exemplo, transforma mármore, o granito, corrói o granito, corrói o aço, o ferro. Na agricultura, queima as folhas dos vegetais. Tem vegetais que são sensíveis a variações de pH, deixa o solo mais ácido. Monumentos históricos que são corroídos, monumentos de valor inestimável, por exemplo, na Europa, estão totalmente corroídos, têm que ser restaurados por causa da chuva ácida. Problemas de pele, câncer de pele, entre outros problemas. A acidez da chuva está relacionada ao pH da seguinte forma, né? A concentração de H+ for 10 a menos 5, a gente já sabe, o pH é 5, ó, né? Isso a gente já sabe, que a concentração é 10 elevado ao menos pH. Se a concentração de H+ for 10 a menos 5, o pH é 5. O Alexandre já explicou isso para nós. E o pH geralmente varia entre 0 até 14. Ao realizar o monitoramento de chuva em Campinas, São Paulo, nos meses de março e abril de 1998, um centro de pesquisas coletou 21 amostras, das quais algumas foram mostradas aqui, certo? A amostra 6 tem um pH 4 menor do que 7, então ela é ácida, né? É uma solução ácida. A amostra 8 tem pH 5, é ácida, é uma solução ácida. pH 6 é ácida, só que é levemente ácida. Pessoal, ó, as três primeiras, né, 4, 5 e 6 são ácidas. Agora,
Somente essas duas aqui é que são denominadas chuva ácida. Por quê? Porque eu já chamei a atenção ali em cima, né? Ó, então, questão perigosa. Porque essa amostra de abril aqui, a 14ª amostra, ela é ácida, que tem um pH 6. Mas ela não é classificada como chuva ácida. Porque para ser chuva ácida, 6 é levemente neutra. Uma solução, pode ver que às vezes você pega alguma água mineral e se olhar lá o pH, às vezes tem 6. Né? Você toma sem nenhum problema. Ok? O suco de limão já tem aí um pH em torno de 3 e você também não deve exagerar, né? Mas dá para tomar, tá certo? A solução, às vezes, do ácido clorídrico no nosso estômago, às vezes tem um pH 2, né? Ou às vezes até mais ácido ainda. Então isso mostra que quanto menor o pH, mais ácida é a solução. Então 6 é levemente ácida, é ácida, mas não é classificada como uma chuva ácida. A sexta foi a pH 4, não é brinquedo não, né? pH 5, ácida também, chuva ácida. E a de maio foi neutra, né? pH 7 é uma solução neutra. Aí, ao realizar o monitoramento, ok, está aqui a tabela. E aí uma coisa que eu quero que você saiba, ó. Você já sabe que quando a concentração de H+, é 10 a menos 3, o pH é 3. Tanto é possível a partir do H+, você dizer o pH, quanto o contrário, né, pessoal? Vamos lá. Se o pH é 4, quem me diz quanto é a concentração de H+? Ora, 10 a menos 4, mol por litro, né? Que a unidade desse colchetezinho é molaridade, mol por litro. Então lembra, o pH é só pegar a potência e trocar o sinal, pH 4. Então vamos lá. Essa solução que o pH é 4, quanto é a concentração de H+ dela, pessoal? 10 a menos 4. Mol por litro. Concorda, Alexandre? Quanto era a concentração de H+ dessa 8ª amostra? A concentração de H+, 10 a menos 5, mol por litro. 10 a menos 5 mol por litro. Quanto era a concentração dessa 14ª amostra? 10 a menos 6 mol por litro. E a da 18ª amostra, 10 a menos 7 mol por litro. 10 a menos 7 mol por litro. Só uma observação, que não precisa, nós vamos trabalhar com H+. Só uma observação. Quem me diz quanto era a concentração de OH- dessa amostra aqui? Vamos lá. Quanto era a concentração de OH-? Alexandre, você disse que o produto do H+ e os OH- tem que dar 10 a menos 14. Se aqui é 10 a menos 4, aqui tem que ser 10 a menos 10 mol por litro, que aí o produto dá 10 a menos 14. Então, só estou te dizendo, ó, que sabendo o H+, dá para descobrir o H-, porque o produto é 10 a menos 14. E sabendo o pH, daria para dizer também quanto é o pOH. Quanto era o pOH dessa solução? 10. Por quê? Porque a soma do pH com pOH tem que dar 14, tá certo? E olha como dá certo. Com a concentração de OH-, ó, você encontra o pOH. Quanto é que seria o pOH quando o OH- é 10 a menos 10? 10. Então, tá fechado o cerco, né? Qualquer coisa que ele perguntar, a gente consegue responder com grande alegria. Então, agora, vamos analisar os itens com calma. Da sexta para a 14ª amostra, ocorreu um aumento de acidez. Já vamos olhar isso. Da sexta para a 14ª amostra, ele diz que aumentou a acidez. Pessoal, o pH passou de 4 para 6. E ele está dizendo que aumentou a acidez. Falso. 6 já é quase uma solução neutra. 4 é uma solução bem mais ácida do que 6. Então, aumentou a acidez em 50%, o item 1 já é falso. É lógico que nós não estamos preocupados em só marcar o item, né? Porque quando a gente marca o item falso, que pegaria muita gente, esse daí, ó, vários itens já estão excluídos, né? Mas eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado em fazer com você uma revisão de pH. Que não vai cair essa questão na prova. Vai cair a questão de pH. Qualquer coisa que perguntar, você vai saber. Porque eu mostrei aqui tudo. Ok? Agora, vamos lá. 2.
A 18ª amostra é a menos ácida entre todas. Correto. Pessoal, dizer que a solução é neutra significa se a primeira tem um pH 4, a outra tem um pH 5, a outra tem um pH 6, a outra tem um pH 7, ela é a menos ácida. Tanto é que ela está sendo classificada como neutra. Se tivesse aqui uma com pH 13, ela seria a menos ácida. Alexandre, mas uma solução com pH 13 é básica, eu sei, só que os conceitos não são excludentes. Uma solução com pH 13 é básica, mas se ela estivesse nessa tabela, ela seria a menos ácida de todas. A menos ácida corresponde a dizer que é a mais básica de todas, tá certo? Não são conceitos excludentes. Então a 18ª amostra é a menos ácida de todas? É. Tanto é que ela tem um pH maior de todos, né? Quem tiver o maior pH é a menos ácida. A 8ª amostra é 10 vezes mais ácida que a 14ª. Olha aí, a 8ª e a 14ª. Tem gente que pensa que para a gente saber quantas vezes uma amostra é mais ácida do que a outra, a gente olha para o pH. Não é, pessoal. Uma solução com pH 4, pessoal, é bem mais ácida do que o pH com uma solução com pH 6 do que vocês imaginam. Não dá para dizer, é só 2 de diferença, 2 menos 4, 6 menos 4, 2, só 2 unidades, não. Olha a variação de acidez, uma solução de pH 6 com de pH 4 é muito grande, que é mais ou menos isso que ele começa a explorar agora. Ele quer que você compare no item 3, eu vou anotar aqui, ó, item 3, né? Quantas vezes a 8ª amostra é mais ácida do que a 14ª. Então, ó, você tem que dividir o H+ da 8ª amostra com o H+ da 14ª amostra. Então, para saber quantas vezes uma solução é mais ácida do que a outra, não olhe para o pH, você tem que comparar as concentrações de H+. Ele quer comparar a 8ª com a 14ª. Quanto é a concentração de H+ da 8ª? 10 a menos 5, que o pH é 5. Quanto é a concentração de H+ da 14ª? Né? 10 a menos 6, que o pH é 6. Quanto é 10 a menos 5 sobre 10 a menos 6? Simplifica, dá 10 a menos 1 lá no denominador. Subindo, fica 10 elevado a 1, ou seja, 10 vezes. Tá vendo, pessoal? Olha aí, ó. De um pH 5 para um pH 6, a diferença não é 1, a diferença é 10 vezes. Então, a solução com pH 5, ela é 10 vezes mais ácida do que uma solução com pH 6. Uma solução com pH 4, 10 ao quadrado, é 100 vezes mais ácida do que uma solução com pH 6. Então, ele disse que é 10 vezes mais ácida, verdade, o 2 e o 3 verdadeiro. 2 e 3 verdadeiros, a gente já sabe até qual é o item, né? Mas vamos em frente. 4. As únicas amostras denominadas de chuva ácida são a 6ª e a 8ª? Correto. Chuva ácida, só a 6ª e a 8ª, porque são as que têm pH menor do que 5,5. Show de bola. 2, 3 e 4, a gente marca a letra E. Só ver se você entendeu. Quem me diz quantas vezes a solução com pH 4 é mais ácida do que com pH 7? Vamos lá. Me diga quantas vezes a solução com pH 4, que é a 6ª amostra, é mais ácida do que a 18ª amostra, que é a solução com pH 7. Um é 4, a outra é 7. A gente pensa, só 3, Alexandre? Não. Porque você pegar, ó, 6ª amostra, é 10 a menos 4 a concentração de H+. 18ª é 10 a menos 7. Simplificando, dá 1 sobre 10 a menos 3. Fica 10 a terceira. 1000 vezes, meu amigo. Não é brinquedo, não. Né? Então, a solução com pH 4 é 1000 vezes mais ácida do que uma solução com pH 7. Imagine aí um suco gástrico com pH 1, né? Ou uma solução no laboratório de ácido clorídrico com pH 1.
é uma solução extremamente ácida. Uma solução com pH 0, muito ácida ainda. Dificilmente a gente chega até a trabalhar com uma solução tão ácida assim. Então, 2, 3 e 4, primeira questão, letra E. Olha, tudo que eu preciso que você saiba de pH está aí nesse slide. Tá certo? Anota tudo. A próxima questão eu vou ser mais breve na explicação de pH de novo, porque você já sabe de tudo de pH. Tá aí, printa, anota, guarda, né? Salva como uma imagem. Show! Agora, é uma questão que envolve pH, mas ela envolve também hidrólise de sais. Isso mesmo, pessoal, é lógico que quando você coloca um ácido dentro d'água, a solução fica ácida. Ninguém duvida disso. Quando a gente coloca uma base dentro d'água, a solução fica básica. Ninguém duvida disso. Agora, quando eu coloco um sal, pessoal, dentro d'água, a solução pode ficar ácida, básica ou neutra. Depende do tipo de sal. Isso é espetacular, não é verdade? Então vamos juntos para essa questão. Nós vamos aprender a dizer se um sal em água deixa a solução ácida, básica ou neutra. E o que é óbvio para nós, um ácido deixa a solução ácida. Uma base deixa a solução básica. Né? Então vamos lá. Sobre uma bancada, ó, há 5 frascos de soluções aquosas. 5 frascos de soluções aquosas de um ácido, bases e sais. Então tem ácido, tem base, tem sal. Ácido é lógico que deixa a solução ácida, base é lógico que deixa a solução básica, sal, nós vamos aprender a descobrir como é que um sal deixa a solução ácida, básica ou neutra. Na temperatura de 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, que é a temperatura padrão, nessa temperatura, o Kw, pessoal, que vocês já sabem, esse Kw é o produto do H+, vezes o H-. Nós já sabemos que o produto do H+, vezes o H- dá 10 a menos 14. Nós vimos isso em detalhe, né? Na questão de número 1 dessa nossa terceira aula de fisicoquímica. Então, assim, a concentração de H+ em mol por litro, representada na solução D. Então, ó, ele vai dizer assim, a concentração de H+ em mol por litro, representada por H+ em uma solução D. Aí ele vai dizer aqui uma substância, ácido acético, cloreto de amônio, hidróxido de amônio, cloreto de potássio, hidróxido de potássio, é uma substância. Aí ele quer que a gente diga se a concentração de H+ vai ser menor, maior, 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 maior do que 10 a menos 7, tá bom? Então deixa eu começar aqui, não necessariamente do item A, para te dar uma ideia de como é que a gente desenrola uma questão dessa. Por exemplo, o item E. O item E, ele diz que tem hidróxido de potássio. Ora, hidróxido de potássio, hidróxido de potássio é uma base? Se é uma base, o pH vai ser menor do que 7. Desculpem, né? O pH vai ser maior do que 7. pH menor do que 7, ácida. pH igual a 7, neutra. pH maior do que 7, básica. Então, pH vai ser maior do que 7. Me diga aí um valor. É bom você pensar no valor, né? Só para facilitar você marcar o item. Me diga aí um pH maior do que 7, que seria uma solução básica. Alexandre, eu vou botar um pH 9. Ótimo. Se o pH for 9, quem me diz quanto é a concentração de H+? 10 a menos 9 mol por litro. Porque é assim, ó. Tendo a concentração de H+, dá para você descobrir o pH. Basta pegar essa potênciazinha e trocar o sinal. Então, se a concentração de H+ é 10 a menos 9, o pH é 9. Pega a potência e troca o sinal. Do mesmo jeito, o contrário, né? Se a concentração de H+ é 10 a menos 9, é porque o pH é 9, vice-versa. E se o pH é 9, quanto é que seria a concentração de H+, né?
10 a menos 9 é só pegar na potência, pegar lá na potência, ó, e colocar 10 elevado a menos 9, que é o menos, para ficar mais claro, mol por litro. Tá bom? Esse colchetezinho significa mol por litro. Então pronto, eu pedi aí no item E, hidróxido de potássio é uma base, o pH tem que ficar maior do que 7, eu pedi um valor para você, chute um valor maior do que 7, né? Eu botei 9, então a concentração de H+, seria 10 a menos 9. Se ela é 10 a menos 9, ela é maior do que 10 a menos 7? Aí é com você. E aí? 10 a menos 9, ó, que é o nosso valor de referência ali no nosso exemplo, é maior 10 a menos 9, hidróxido de potássio vai ser maior do que 10 a menos 7? Pessoal, 10 a menos 9 não é maior do que 10 a menos 7, é menor. 10 a menos 9, a potência é negativa. 10 a menos 9 é menor do que 10 a menos 7. Então, por isso que o item E é falso. Hidróxido de potássio, beleza, tem que ser básica, um pH 9, o H+ seria 10 a menos 9. 10 a menos 9 vai ter uma concentração de H+ maior do que 10 a menos 7? Não, menor. Tá certo? Outro que você já ia matando logo de cara também seria o item C. Ó. Porque é base, pessoal. Hidróxido de amônio, ó, hidróxido é uma base. Você já saberia que é uma base. Mesmo que você não soubesse a fórmula dessa base, né? Que hidróxido tem que ter hidroxilo H-. Amônio, hidróxido de sódio, Na+. Hidróxido de potássio, K+. Cuidado. Hidróxido de cálcio, CaOH2. Por quê que não é CaOH? Porque o cálcio é da família 2A. Ó. A carga dele é 2+. Então você tem que usar aquelas regrinhas de inverter as cargas. Então as bases da família 2A, hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio, não é MgOH, ó. É MgOH2, tá certo? Importantes informações também para você ficar desenrolado ou desenrolada como fazer as estruturas das bases. Então, hidróxido de amônio é uma base muito comum. Isso aqui é o cátion amônio. Ele é NH4+. Então, hidróxido de amônio é uma base. Ó. De novo, se é uma base, o pH tem que ser maior do que 7. Diga aí, um pH maior do que 7? 11, Alexandre. 11. Então, quanto é a concentração de H+? 10 a menos 11. Lembrando que 11 eu estou chutando, você pode dar qualquer valor, né? Só para a gente comparar, pessoal. Então pronto, o H+ aqui ó, é 10 a menos 11. 10 a menos 11 mol por litro. 10 a menos 11 mol por litro. É maior do que 10 a menos 7? 10 a menos 11, Alexandre, não é maior. Opa, isso não era lá no item D, né? É no item C. Daqui a pouco eu apago aí. 10 a menos 11, item C. 10 a menos 11. 10 a menos 11 mol por litro, Alexandre. 10 a menos 11 é maior do que 10 a menos 7? Falso. É menor. Então, tá vendo? É lógico que essas soluções que têm bases, né? Opa! Essas soluções que têm bases, vou pegar aqui a borracha. Essas soluções que têm bases, você já sabe que é básica, lógico, né? Vamos ver se tem alguma solução com ácido aí, porque também você já sabe que é ácida. Então, o item E e o item C, só pelo nome, hidróxido. Hidróxido. Eu já sei que era base. Então, eu dei valores de pH maior do que 7, 9, 11. E aí, com os pHs, eu encontrei as concentrações de H+, que são menores, e ele disse que é maior. Tem agora, pessoal, lá no item A, um ácido. Lá para o item A, um ácido, né? Deixar o item B e D, que são sais, por último. Lá no item A é um ácido, ácido acético. Alexandre, não sei a forma do ácido acético, mas você sabe, né? Mesmo que você não soubesse, você sabe que é um ácido. Né? Daqui a pouco eu coloco a fórmula, tá certo?
o pH seria menor do que 7. Uma solução ácida tem um pH menor do que 7. Me diga aí, um pH menor do que 7, qual que é o que vinha na tua cabeça? Alexandre, bote 3. pH 3, ok. Se o pH é 3, quanto é a concentração de H+? É só pegar e botar lá na potência com sinal negativo. 10 a menos 3 mol por litro. Show! Pois bote lá no item A, concentração de H+, 10 a menos 3 mol por litro. 10 a menos 3 mol por litro é menor do que 10 a menos 7? 10 a menos 3 é maior do que 10 a menos 7, né, pessoal? Porque a potência é negativa. Do mesmo jeito aqui, ó, que 10 a menos 11, ele está dizendo que era maior. Não é, é menor. As potências não são negativas, a gente tem que estar muito cuidado. Então, A, E e C já são falsos, ó. E eu estou dando valores, para não ficar só no pensamento filosófico, né? Eu estou colocando um valor matemático. Alexandre, como é o ácido acético? É um ácido lá da química orgânica. É H3C, C duplo O, OH. É um ácido carboxílico, lembra lá da química orgânica? Não pode ir para a prova sem saber as funções orgânicas, né? Um álcool, hidroxila ligado a carbono saturado, um ácido carboxílico, C duplo O, OH, um aldeído, C duplo O, H, certo? Então, não são. Marcamos falso aí o item A. Ficou realmente para nós decidirmos, ó, os itens B e D, que são 2 sais. 2 sais. E eu vou começar com a letra D de dado, que é o cloreto de potássio. Cloreto de potássio. É muito importante você saber alguns ânions, viu? Por exemplo, os da família 7A, que é atualmente a família 17, né? Fluoreto, cloreto, brometo, iodeto. Então, são importantes. Alguns ânions oxigenados, que é bom você anotar aí, ó. Sulfato, SO4 2-. Sulfito, SO3 2-. Carbonato, CO3 2-. Bicarbonato, HCO3-. Fosfato, PO4 3-. São nitrato, NO3-. Nitrito, NO2-. Tá bom, Alexandre? É, realmente tá bom. Esses aí são os principais, né? Que são ânions, que é bom a gente saber, né? Ó, com as suas cargas, ó. Cloreto de potássio. O cloreto de potássio é KCl. Porque o ânion é -1 e o cátion é +1. Lembrando que todos os elementos da família 1A, Lina, que roubou Césio na França, tem carga +1. Tá certo? Do mesmo jeito, os elementos da família 2A, Bela, Margarida, casou com o senhor Barão, o berilo não tende a formar compostos iônicos. Magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, eles têm carga 2+, então é muito importante isso. Saber os cátions que têm NOx fixos, tá certo? Os metais alcalinos, família 1A, e os metais alcalinos terrosos, família 2A ou família 2. Beleza, então cloreto de potássio. Alexandre, cloreto de potássio, todo sal, pessoal, é assim que eu boto. Todo sal, ele vem de uma base, que no caso aí é o KOH, ó, e vem de um ácido. O cátion produz a base, tá certo? E o ânion produz o ácido, que é o HCl. O HCl é um ácido forte. O HCl é um ácido forte. O KOH é uma base forte. Digo já para você os hidrácidos fortes e como é que a gente sabe que essa base é forte. Olha, quando um sal for proveniente, ó, de um ácido forte e de uma base forte, a solução fica neutra. Porque neutraliza, né? Esse sal, cloreto de potássio, ele vem do ácido clorídrico
que é um ácido forte. Ele vem da base KOH, que é uma base forte. Prevalece algum? Se fosse de um ácido forte e uma base fraca, a solução seria ácida. Se fosse de uma base forte e um ácido fraco, a solução seria básica. Se os dois forem fracos ou se os dois forem fortes, a gente coloca solução neutra na prática, ok? Geralmente é comum ter algum forte, ou os dois fortes, ou o ácido forte e a base fraca, ou a base forte e o ácido fraco, tá certo? Então o cloreto de potássio, do mesmo jeito do nosso sal de cozinha, ó. Na+Cl-. Se você colocar sal de cozinha na água destilada, né, porque a água que a gente toma não é água só, já tem um monte de sal dissolvido, ó, começa a aprender. O cátion sempre vem da base. Se tem uma carga positiva, você coloca um hidroxila, né, porque a hidroxila é OH- e tem sempre que neutralizar. Se for um cátion desse aqui, ó, tinha que colocar 2 hidroxilas, né? Por isso que é CaOH2, MgOH2. Então o cátion sempre vem da base. NaOH, base da família 1A. É base forte, viu? Sódio, já te digo aqui, todas as bases da família 1A e 2A, ó, com exceção do magnésio, são bases fortes. Então todas as bases que tem por cátion, os cátions da família 1A e 2A, com exceção do magnésio, que é uma base fraca, são bases fortes. Então, hidróxido de potássio, hidróxido de lítio, hidróxido de rubídio, hidróxido de césio, hidróxido de cálcio, hidróxido de estrôncio, hidróxido de bário, né? São bases fortes. Ó. E o ácido, HCl de novo. Ó. HCl, a gente já sabe que é ácido forte. Então, um sal desse que vem de um ácido forte numa base forte, ele deixa a solução neutra, tá bom? Alexandre, hidrácidos, quais são os hidrácidos fortes? Nós temos que utilizar bem o espaço aqui, né? Mas, hidrácidos fortes, os hidrácidos são HCl, HBr, HF, né? Começando lá de cima, ó. HF, HCl, HBr, HI. O HF é moderado, tá bom? Moderado. E esses outros três são fortes. Então, HCl, HBr e HI são ácidos fortes. Então, por isso que cloreto de potássio, cloreto de sódio, vem de um ácido forte ou de uma base forte, ele deixa a solução neutra. Se a solução é neutra, pessoal, o pH tem que ser quanto? 7. E quanto é a concentração de H+? 10 a menos 7 mol por litro. Então, o cloreto de potássio, ó, dizer que a concentração de H+ vai ser maior do que 10 a menos 7, de forma alguma. Não vai ser maior, né? Vai ser igual. Concentração de H+ vai ser igual a 10 a menos 7 mol por litro. Com isso, ó, nós já sabemos que é a letra B. Beleza, Alexandre? Mas prove por que o sal da letra B, que é o cloreto de amônio, ele é um sal que a concentração de H+ vai ser maior do que 10 a menos 7, para o item B ser verdadeiro. Ok, eu vou apagar aqui esses ânions, tá bom? Você dá o print, né? Fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, sulfato, sulfito, carbonato, bicarbonato, fosfato, nitrato, nitrito. Eu vou apagar ali aqueles ânions. Para que aqueles ânions, Alexandre? São ânions que é bom você ir para qualquer prova, né? Eles vão ajudar na química geral e na fisicoquímica. São ânions muito importantes. Portanto, e aí eu coloquei aí para você também colocar nas suas anotações, porque sabendo disso, ó, lhe ajuda muito a saber nome, principalmente no caso de sais. Alexandre, mas vamos para o item B de bola, que tem que ser o item verdadeiro. Cloreto de amônio. Ó. Cloreto de amônio, pessoal, é NH4 mais Cl-. Ó, o cátion vem da base. Como é que eu faço para colocar a base? Eu coloco um hidroxila a mais. Ó. NH4,
OH. Quais foram as bases fortes que eu te disse agorinha? São bases fortes. As bases da família 1 e da família 2. O cátion amônio está na família 1 ou 2? Não. Então ele é uma base fraca. É uma base fraca, né? E o ânion sempre vem do ácido. Como tem uma carga negativa, coloca um hidrogênio. HCl, que nós já sabemos que é um hidrácido forte. Ó. Então é um ácido forte, olha aí. Então esse sal, cloreto de amônio, ele vem de um ácido forte de uma base fraca. Quem prevalece? O ácido forte. Então a solução fica o quê? Ácida. Por que ácida? Porque o ácido forte prevalece sobre a base fraca. Se ela fica ácida, o pH fica menor do que 7. Me diz aí um pH menor do que 7. 2. Vou botar bem ácido, achando 2. Pois quanto é a concentração de H+? 10 a menos 2. Vamos lá, então. A concentração de H+, no teu exemplo lá, é 10 a menos 2 mol por litro. 10 a menos 2 é maior do que 10 a menos 7? É. 10 a menos 2 é maior do que 10 a menos 7. Show de bola! Questão linda. Duas questões, ó, que envolvem pH. Aqui fiz uma revisão geral de pH, né? E agora, na questão 2, aplicamos pH em mais um assunto. Um ácido dentro da água deixa a solução ácida. Uma base dentro da água deixa a solução básica. Agora, um sal dentro da água, esses compostos inorgânicos, né? Um sal dentro da água pode deixar a solução ácida, básica ou neutra. A gente vai ter que comparar a força do ácido que originou aquele sal e da base que originou aquele sal, para ver qual prevalece, tá bom? E trabalhamos aí com valores de pH. É sempre bom atribuir um valor, como eu fiz aí nessa questão. Vamos para a questão número 3, que é uma questão de radioatividade. Radioatividade. Alexandre, de radioatividade, o que é que eu tenho que saber para acertar uma questão na prova? Primeiro, você saber a diferença entre fissão nuclear e fusão nuclear. É a primeira diferença. Elas têm aplicações diferentes. A fissão nuclear, elas estão nas usinas nucleares, né? Para produzir energia elétrica. E estão também na bomba atômica, que é uma finalidade bélica. Já a fusão nuclear está no Sol, nas estrelas, né? E também na bomba de hidrogênio, que já existe a bomba de hidrogênio, né? A famosa bomba H, que é muito mais devastadora, né? Quase não sai do que uma bomba atômica, porque deu até medo, né? Uma bomba atômica é apenas o gatilho de uma bomba de hidrogênio. A destruição é colossal, tá certo? As temperaturas alcançadas são temperaturas incríveis, da ordem até de milhões de graus Celsius, tá certo? Então, tá aí, essa é a primeira coisa, saber a diferença entre fissão e fusão. Pois eu já vou te mostrar agora, lendo essa questão 3. A energia nuclear é uma alternativa aos combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis, quando a gente fala em combustíveis fósseis, pessoal, a gente fala em gás natural, em petróleo. E quando a gente fala em petróleo, lembre-se que ele pode sofrer uma destilação fracionada para obter as frações do petróleo, né? Gasolina, óleo diesel, óleos lubrificantes, etc. São as demais frações do petróleo. Petróleo e carvão mineral. Esses são os combustíveis fósseis. Eles são poluentes, eles contêm enxofre, eles colaboram para a chuva ácida, emitem partículas cancerígenas no ar, né? Lógico que os mais poluentes
e que colaboram mais para a chuva ácida e emitem partículas cancerígenas no ar são o petróleo e o carvão mineral. Desses três, o menos ruim é o gás natural. Aí ele diz, a energia nuclear é uma alternativa aos combustíveis fósseis. O gás natural, o petróleo, o carvão mineral e a usina nuclear, pessoal, são fontes não renováveis de energia, né? Existem as fontes renováveis e as não renováveis. Aqui são não renováveis por quê? Porque o gás natural vai acabar. O petróleo, o carvão, nunca vai zerar, né? Mas ele é consumido numa velocidade muito maior do que o que ele produz, do que ele é formado, né? O gás natural, o petróleo, o carvão mineral e nas usinas nucleares usam os isótopos radioativos que demoraram todos eles milhões de anos para ser produzidos. Então são combustíveis não renováveis, né? É verdade que a usina nuclear, a energia nuclear, é uma fonte mais limpa do que os combustíveis fósseis. Mas ela tem o seu perigo também, que é o lixo atômico, né? E quando há problemas, como já aconteceu em Fukushima, no Japão, na ex-União Soviética, né? Que na usina de Chernobyl, que houve explosões no reator, vazamentos no reator, esse lixo radioativo tem isótopo radioativo que vai continuar emitindo radiação, alguns deles até durante centenas de anos. Às vezes alguns até chegando a milhares de anos. Então, isso é um grande problema, né? A cidade de Chernobyl é uma cidade fantasma, onde a usina é fantasma hoje lá, né? Por quê? Porque tem isótopos radioativos que estão emitindo radiação e vão continuar durante centenas de anos, durante milhares de anos, até a radiação chegar a um nível que não seja letal. Aí pode causar impactos ambientais, mesmo a usina nuclear, se não for manuseada de forma correta. O princípio da geração dessa energia pode ser baseado na reação de fissão nuclear. Uma fissão controlada, porque uma fissão descontrolada é a bomba atômica, né? Uma fissão controlada é para fazer a água ferver, os vapores de água subir e girarem as turbinas e produzir energia elétrica numa usina nuclear. Pode ser urânio, plutônio, né, que podem ser utilizados. Eles são bombardeados por nêutron. Como é que eu sei que é uma fissão? Fissão, pessoal, significa quebra. Então, na fissão nuclear, está aqui uma fissão, certo? Um urânio 235 foi bombardeado por um nêutron e foi quebrado em dois núcleos radioativos menores. Ó. O estrôncio, de número de massa 295, e o xenônio, de número de massa 139. Foi liberado dois nêutrons, esses dois nêutrons continuam bombardeando urânio, e aí a reação ocorre em cadeia, tá certo? Se for uma bomba atômica. Se for uma usina nuclear, eles ficam controlando isso aqui. Isso aqui, pessoal, constitui o lixo atômico. Então, o ruim da usina nuclear é que ela libera uma grande quantidade de energia, sim, só que ela produz lixo atômico. Esses elementos radioativos, eles têm que ser guardados em containers de aço ou de concreto durante centenas de anos. E esse é o problema. Então é uma fonte de energia poluente, muito poluente e problemática, né? O ideal é que se privilegie as fontes renováveis de energia. Como, por exemplo, a usina eólica. Aproveitar os ventos. É só o que tem aqui no Ceará, né? A energia solar que está se propagando em todo o Brasil, graças a Deus. Né? É um país iluminado pelo sol aqui no Nordeste, então, quase todos os dias do ano. A energia da biomassa, pegar restos de matéria orgânica para produzir energia. Gás hidrogênio para produzir energia, só produz água que não é poluente, né? Gás hidrogênio. Energia eólica, solar, biomassa, gás hidrogênio, energia hidrelétrica,
que é a principal fonte de energia aqui do Brasil, né? Isso é ruim, que fica dependendo das chuvas, tem que usar mais os ventos, aqui no Nordeste tem muito, tem que usar mais o sol, né? Tem a energia maremotriz, que é a energia das marés. Tem a energia geotérmica, que pega o calor proveniente das profundezas da crosta terrestre, né? Então são muitas as energias renováveis. Então essas energias são pouco poluentes, porque toda energia acaba sendo poluente. Até a solar, porque para produzir as placas solares acaba se poluindo, entende? Então não existe uma energia que poluente zero. A energia, Alexandre, os ventos poluem, o vento não, mas para produzir aquelas imensas turbinas que a gente vê aqui no interior, no litoral do Nordeste, né? Polui, tá vendo? Mas elas são muito melhores do que as não renováveis. Então, fissão é isso, é quebra, pessoal. E fusão é juntar. Então, fusão é o que ocorre no Sol. Quando, por exemplo, o hidrogênio reage com outro núcleo de hidrogênio para produzir hélio. E libera uma grande quantidade de energia. Isso é uma das reações que ocorre nas estrelas. O prótio reage com o deutério, tudo é hidrogênio, para produzir hélio. Então, no Sol, em todas as estrelas, né, estão ocorrendo uma dessas, muitas outras, mas são reações de juntar. Ó. Eu juntei hidrogênio com hidrogênio para produzir hélio, então não confundir. Fusão é juntar. Fusão nuclear. Fissão é quebra. Tá bom? Um grande risco decorre da geração do chamado lixo atômico, que exige condições muito rígidas de tratamento e armazenamento para evitar vazamentos para o meio ambiente. Por que esse lixo é prejudicial? Favorece a proliferação de micro-organismos termófilos. Não tem nada a ver, né? Essa radiação destrói praticamente qualquer micro-organismo, né? Produz nêutrons livres que ionizam o ar, tornando-o condutor. Às vezes a gente fica com dúvida em um ou mais itens, né? Alexandre, eu gostei desse item. Libera gases, não tem nada a ver. A energia nuclear não libera gases que alteram a composição do ar atmosférico. Ele está perguntando qual é o problema do lixo atômico. O lixo atômico, pessoal, ele não vai liberar gases, eles são sólidos que ficam lá em containers, né? Acentua o efeito estufa. Lixo atômico não tem nada a ver com efeito estufa. Efeito estufa é alta produção de CO2, alta produção de metano, que são os principais gases estufa produzidos pelo homem, né? Com interferência do homem, que a gente chama de interferência antropogênica. Agora, olha o item emite radiação capaz de provocar danos à saúde dos seres vivos. Pessoal, o lixo nuclear, ele pode produzir partículas alfa, beta, radiação gama, pode produzir nêutrons, liberar nêutrons, pode, mas que vão ionizar o ar, tornando o ar condutor. Esse é o principal problema do lixo atômico, não. As partículas atômicas, principalmente a partícula alfa, ioniza muito o ar, mas não é o problema aqui do lixo atômico, já é um problema da radiação. São as chamadas radiações ionizantes, que ionizam o ar. Tá vendo? Às vezes eles colocam algumas coisas que estão corretas dentro de um aspecto, mas dentro do aspecto que está sendo cobrado na questão, não. Então é bom também saber o que é meia-vida, viu? Meia-vida, para finalizar a questão, é o tempo necessário para a concentração se reduzir à metade. Então, por exemplo, se a meia-vida for de 7 dias, se eu partir de 100 gramas, depois de 7 dias eu tenho 50 gramas, depois de 7 dias eu vou ter 25 gramas, depois de 7 dias eu vou ter 12,5 gramas. E assim vai, pessoal. Meia-vida é o tempo necessário para a concentração se reduzir à metade, ou para a massa se reduzir à metade, ou para o número de átomos radioativos se reduzir à metade. Depois de 7 dias, mais 7 dias eu vou ter 6,25 gramas, e assim vai. Só que aqui eu peguei uma meia-vida de 7 dias, né, pessoal? Tem meia-vida a gente representa por T meio de 7 dias.
tem radioisótopos com centenas de anos. Esse é o problema, né? Eu tenho que esperar centenas ou às vezes milhares de anos para a concentração se reduzir à metade. Esse é o grande problema. Chegamos ao final aí da nossa aula 3 de Físico-Química, uma aula maravilhosa, onde nós resolvemos duas questões de pH lindíssimas. Falamos tudo sobre pH, tudo o que precisa saber. Falamos sobre como saber se um ácido deixa a solução ácida, básica, se um sal deixa a solução ácida, básica ou neutra. E nessa última questão falamos sobre radioatividade e eu aproveitei para dar uma pincelada aí nas energias renováveis, nas não renováveis, diferenciar fissão nuclear, fusão nuclear, descrever as renováveis, as não renováveis, quais os problemas, principalmente das energias não renováveis. Então, um grande abraço, aula terminada, a gente se vê. Tchau!